Pessoal, boa noite. Um grande prazer, realizarmos esse encontro com todos. Um tema fundamental para a nossa classe de corretores, né? Nós temos a presença ilustre aqui, muito felizes pela presença do delegado Bismarck, né? Que veio representando a DEPOL, indicado pela DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Pará. A chapa 3, você sabe, nós estamos pleiteando, nessa eleição, iniciarmos um processo diferente, combatendo realmente o exercício ilegal da profissão e também, com isso, ajudando pessoas a se formalizarem, que é muito importante isso. Às vezes a pessoa precisa ter uma orientação de começar a ser ativo, se regulamentar no sistema, né? Então nós estamos com essa missão. Então, mais uma vez, bem-vindos aqui, o Marcelo, que está conosco, futuro conselheiro, o Ted, futuro vice-presidente. E nós vamos começar com as perguntas bem diretas e importantes para o contexto que assim exige, tá bom? Então vamos começar aí pelo Marcelo. O Marcelo vai começar a primeira pergunta do doutor Bismarck. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso delegado de polícia. Ele vai nos esclarecer como é que funciona a questão, principalmente do nosso ponto, onde nós estamos tratando como um dos projetos, a questão da fiscalização. O quanto nós iremos bater sobre essas pessoas que estão trabalhando ilegalmente, a gente vai orientar. E essa live ela tem um cunho muito importante, não somente para a nossa classe de corretores, mas para o público em geral, para entender realmente o que é a nossa profissão. Qual o significado da nossa profissão? A primeira pergunta que a gente vai fazer, ela é direta, referente ao que é o exercício ilegal da profissão. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui com vocês essa noite, me dirigindo a todos os corretores e corretoras de imóveis do estado do Pará. É uma honra representar a minha categoria também perante a categoria de vocês, tá? Hoje estou aqui em nome da Associação dos Delegados e espero contribuir para o debate, espero contribuir, esclarecer os pontos que porventura seja suscitado aqui. E, mais uma vez, uma honra estar aqui, tá? O exercício ilegal da profissão, de uma forma bem direta, ela está descrita na própria lei, que é exercer a profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que a lei está subordinado o seu exercício. A profissão de corretor de imóveis ela é uma profissão que é regulamentada por lei, então, em sendo regulamentada por lei, há uma necessidade de preencher alguns requisitos, dentre eles o registro nos conselhos regionais, né? Então, exercer essa profissão no que tange especificamente ao corretor de imóveis, exercer essa profissão ou atividade econômica, ou anunciar que exerce, sem preencher essas condições, seria o exercício ilegal da profissão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? É um grande prazer tê-los aqui nessa live, na presença de alguns membros do nosso conselho, e agradecer mais uma vez a presença do delegado Bismarck, tá? Que já frisou muito bem a importância e relevância desse tema nesse momento, tá, da nossa campanha, que é a fiscalização, principalmente no que diz respeito o falso corretor, que nós vamos trabalhar e intensificar muito essa fiscalização sobre esse aspecto, tá? E como ele já mencionou, esse exercício legal da profissão, e para aprofundar mais esse assunto, eu gostaria que ele falasse um pouco mais de como caracterizar se de fato esse profissional que exerce essa profissão de forma irregular, o corretor de imóvel, a gente já sabemos que é considerado crime, mas de que forma a gente pode divulgar mais, expandir mais sobre esse tema?
Perfeito, Ted. É uma satisfação estar falando com você também. É importante esclarecer alguns aspectos do ponto de vista técnico-jurídico, para que mais na frente, quando as situações concretas forem se apresentando, vocês entendam o contexto da coisa. O Brasil, ele adota o sistema binário do ponto de vista penal. O que significa isso? Os crimes eles são separados em crimes e contravenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador ele dá uma certa importância a um tipo de infração penal e uma outra importância para um outro tipo de infração penal, a que se convencionou chamar-se de contravenção penal. No caso do exercício ilegal da profissão, de uma forma geral, tá? Para todas as profissões, isso eu estou falando de uma forma geral, porque já eu vou explicar que algumas profissões elas têm um rito diferenciado, tá? De uma forma geral, o que se encaixa no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que é justamente exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, trata-se de uma contravenção penal, tá? Isso está previsto na contravenção penal. É um crime? De uma forma geral, sim, mas tecnicamente, apenas tecnicamente, não é. É uma contravenção penal. Por que eu estou fazendo essa explicação? Porque doutrinariamente existe algumas diferenças entre o crime e a contravenção. E aí, como eu já sei que o debate vai longe, então mais na frente eu tenho certeza que a gente vai discorrer sobre isso. Mas só para que você entenda, do ponto de vista apenas técnico, existe essa diferenciação. Existe a infração penal que é subdividida em crimes e contravenções penais, certo? Então, quem pratica o exercício ilegal da profissão, esse exercício genérico no qual o corretor de imóveis se enquadra, ele pratica uma contravenção penal e não um crime. Isso do ponto de vista técnico, tá? Muito obrigado, Dudu. Perfeito. Perfeito. A terceira pergunta seria qual que é a diferença entre crime, né, e contravenção, e também qual que seria a pena, né, qual será a sanção para quem comete essa contravenção. Certo. Então vamos lá. Como eu disse, ambos são infrações penais, né? São espécies do mesmo gênero. De uma forma geral, não está errado classificar como crime, tá? Do ponto de vista geral. Todavia, os crimes, tecnicamente falando, eles têm pena maior. Aos crimes são atribuídas as penas de reclusão e detenção. Às contravenções, as penas de prisão simples. Essa é a primeira diferenciação. A segunda diferenciação é a questão da tentativa. O crime, ele, na maioria das vezes, ele comporta tentativa. A contravenção, não. Você não pode ser preso por uma tentativa de contravenção. Um exemplo para que você entenda. Uma contravenção que é bem corriqueira, eu acredito que quando se fala em contravenção penal no Brasil, a primeira coisa que você pensa, o jogo do bicho. Você não pode ser preso por tentar explorar o jogo do bicho. Ou você explora ou você não explora. Não há tentativa de explorar. Diferente do assaltante a banco. Isso. Vai tentar assaltar o banco. Exatamente. O assalto a banco, por exemplo, ele comporta tentativa. Por quê? Porque o assalto, que é o roubo, né? Ele comporta, é um crime e comporta tentativa. Já a contravenção, que é o jogo de azar, ele não comporta tentativa. Então, essa é mais uma das diferenciações, tá? Então, por que existe essa diferenciação? Porque o legislador, apenas por uma questão de opção legislativa,
ele deu menos importância Abrandou, né? para as contravenções penais. Isso não quer dizer que o sistema esteja engessado e vai ser assim pro resto da vida. Quer dizer que naquele momento, né, eu não recordo agora, mas eu acredito que seja de 41 a lei de contravenções penais. No ano de 41, pensou-se que aquilo não era importante. Então vamos pensar, e eu estou trazendo sempre para o contexto do corretor de imóveis, vamos pensar que a categoria, entendendo a importância do tema, se una do ponto de vista nacional e faça um lobby junto aos seus parlamentares e apresente um projeto de lei para que o exercício da profissão de corretor de imóveis, o exercício legal da profissão, passe a ser um crime, não uma contravenção penal. Isso aconteceu com o porte ilegal de arma. Até bem pouco tempo, entre aspas, o porte ilegal de arma era uma contravenção. Você não ficava preso, era afiançado, tudo isso. De um tempo para cá, a legislação mudou, os interesses mudaram, mudou-se o regramento e passou-se a dar mais importância para esse crime e passou-se de contravenção para crime propriamente dito. Então tudo é questão de vontade legislativa, mas para isso precisa de realmente um lobby nacional, porque não há como você criar crimes com legislação estadual. Crime você só cria com legislação federal. E qual é a pena o contraventor? Vamos lá. São algumas perguntas em específico que eu tenho que colar aqui. Quando você fala pena do contraventor, é o falso corretor atuando. Tá. Nos crimes, de uma forma geral, tá, as penas podem chegar até 30 anos. Tá? No Brasil, a pena máxima é 30 anos. Você vê, às vezes, um exemplo, assim, esses exemplos bem folclóricos. O maníaco do parque daquele, ele pegou 300 anos, não sei ao certo, mas vamos supor que tenha sido 300 anos. Ele vai cumprir 30 anos. Mas por que ele pega 300? Porque existe uma coisa chamada progressão de regime. Então, ele pega 30 anos e esses 30 anos ele é usado para calcular progressão de regime. Então, os 300 anos ele entra no cômputo para progressão de regime. Provavelmente, ele vai cumprir os 30 anos em regime fechado. Porque ele precisa cumprir um sexto de 300 anos é muita coisa. Provavelmente ele vai cumprir quase tudo regime fechado. Isso, estou fazendo uma conta aqui bem por alto, tá? Sem nenhum compromisso com a matemática. As contravenções penais, o máximo, a contravenção penal, a maior delas, ela culmina uma pena de 5 anos de prisão simples. Então você percebe que existe uma diferença muito grande entre o crime e a contravenção. São penas relativamente leves. Prisão simples é um tipo de prisão que muito se assemelha à detenção, mas ela vai ter uma diferença muito grande do ponto de vista do regime. O regime ele nunca vai ser fechado. Então, quem for preso e condenado por uma contravenção penal, ele nunca vai ser, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Ele sempre vai iniciar num aberto ou semiaberto, dependendo das circunstâncias. Ok. A gente vai falar também referente à reincidência. Alguém que já foi preso, no seu caso em específico aqui, você acabou de explicar que ele vai ser detido. E ele sofreu o processo todinho, aconteceu a questão do julgamento, ele sofreu a punição, e se ele for reincidente sobre esse mesmo crime, qual o tipo de procedimento que a polícia vai tomar? Qual o tipo de procedimento que a lei vai tomar diante dessa situação? Veja bem, do ponto de vista da polícia, o agente em conflito com a lei, ele ser reincidente ou não tem muita importância para a polícia. Tá? Do ponto de vista do procedimento, obviamente que crimes mais complexos, né? Do ponto de vista investigativo, obviamente que isso aí vai ser considerado. Estou falando de um crime de uma contravenção penal que
por via de regra é um crime simples, tá? Então, partindo dessa premissa, o artigo 63 do Código Penal, ele diz que verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Então, essa é mais um detalhezinho, são os detalhes que a lei amarra, que o bom advogado vai buscar. A lei fala em crime, não fala em contravenção. Então, a reincidência ela não atinge a contravenção. Então, se o cara é preso por exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, se ele for preso várias vezes, ele não é considerado reincidente, tá? Tecnicamente. Então, ele vai ser preso reiteradas vezes sem perder a primariedade, digamos assim. Por outro lado, a questão existe uma coisa chamada a dosimetria da pena, tá? O que é isso? O juiz ele vai analisar uma série de particularidades da pessoa para definir o quanto de pena ele vai aplicar para cada pessoa. Um exemplo, só exemplificando, tá? Para que as pessoas entendam. Um homicídio de 12 a 30 anos. Matar alguém de 12 a 30 anos. Você pode pegar 12, pode pegar 13, pode pegar 14, pode pegar 15, pode pegar 30. Esse intervalo, como o juiz define, se chama dosimetria da pena. Então, a reiteração das condutas, o cara foi preso já 10 vezes por uma contravenção. Então, isso se chama antecedentes criminais. Ele não gera reincidência, mas ele gera antecedentes criminais. Então, ele influencia na dosimetria da pena. Então, embora ele não gere reincidência, ele afeta os antecedentes criminais, que vai afetar a dosimetria da pena do juiz. Perfeito. Ted agora, né, querido? Doutor, na prática, no Brasil, existe diferença penal quando a gente se refere a profissões que são regulamentadas, usando como exemplo a profissão de médico, de corretor de imóveis e um advogado também, quando eles estão praticando essa prática de fazendo o exercício legal da profissão, existe essa diferença de punição ou penal no Brasil? Ted, especificamente com relação a algumas profissões, exercer ilegalmente essas profissões é um crime próprio, específico. Por isso que eu falei que se for realmente do interesse da categoria de vocês, reconhecendo a importância disso para vocês, é importante, eu sugiro que se faça um lobby nacional para que seja incluído, seja enviado um projeto de lei para que seja criado um crime específico para o exercício legal da profissão de corretor de imóveis. Por quê? O exercício legal da medicina, ele está previsto como crime, ele não é uma contravenção penal, é um crime próprio previsto no artigo 282 do Código Penal, que diz: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Então é um crime próprio que está lá no Código Penal. Então, por isso existe uma diferença entre os dois crimes. É mais grave porque está previsto como crime e não como contravenção penal. Então, o legislador deu importâncias diferentes. Então, por isso, o sistema ele é realmente diferenciado por essas questões. Mas se o legislador entender que a profissão de corretor de imóveis, em algum momento, ele requer também essa proteção jurídica, ele vai rever essa questão. Aí precisa ir para aprovação do projeto de lei, Isso, né? Precisa enviar um projeto de lei para que seja votado, né, em 2 turnos, todo aquele trâmite legal no Congresso. Aprovado via federal, né? Isso, não tem que ser estadual, federal, né? não pode ser estadual. Ok. Tá, João. O pessoal que está na live, nós estamos com o delegado Francisco Bismarck, tá? Que está nos auxiliando aqui nessa visão tão importante, que é em relação à tipificação
da contravenção penal, do que é crime, né? Porque nós precisamos ser bem rigorosos mesmo em relação a isso para proteger a categoria. A categoria de corretores tem que estar protegida, né? E é fundamental a gente estar debatendo esse tema. A outra pergunta é que, identificando um corretor, um falso corretor, quais seriam os procedimentos dentro da polícia? Né? O que é que deve ser feito? É um boletim de ocorrência simples? Que documentação deve ser mostrada? O que é relevante para ser instaurado realmente um procedimento para resguardar realmente a categoria? Essa é mais uma diferença entre o crime e a contravenção penal. A contravenção penal, os crimes, eles podem ser crimes de ação privada, crimes de ação penal pública condicionada à representação e crimes de ação penal pública incondicionada. Sendo bem rápido, porque a Fabíola já me chamou a atenção no resto do tempo, o que é uma ação penal privada? Um exemplo, você bate no meu carro, eu preciso procurar a polícia para prestar uma queixa para que você seja processado, porque se eu sou o dono do carro, você bateu no meu carro, você foi lá, quebrou o meu carro todinho, se eu sou o dono do carro, eu não quero processar, muito menos o Estado. Então é uma ação privada, eu preciso demonstrar que quero que aquela ação seja promovida, eu preciso fazer pessoalmente. Uma ação penal pública condicionada à representação, um exemplo clássico é o estupro. A mulher estuprada, o Estado está ali, ele tem interesse em apurar aquilo ali, mas a mulher é vítima daquilo ali, muitas vezes o processo é muito constrangedor, a mulher prefere, algumas vezes, silenciar porque é muito vergonhoso para ela, algumas vezes, o próprio processo do que o crime. Ela prefere, algumas vezes, algumas mulheres, permanecer em silêncio. Então, o Estado, percebendo isso, ele condiciona esse crime à representação. Ele precisa que a mulher diga, olha, eu quero que seja apurado. É um exemplo clássico de condicionado à representação. E existe o público incondicionado. É um homicídio, por exemplo. Morreu uma pessoa aqui, mas esse cara é meu pai, eu não quero mexer com isso não, porque eu tenho muito medo de represália. Não tem isso, você não tem querer. É um crime público incondicionado, uma ação pública incondicionada. Então, é uma característica das contravenções penais, é público incondicionado. O que isso quer dizer? Que você tem que levar apenas a notícia e crime, tá? A autoridade policial, ela tem o dever de agir de ofício. Ao ser comunicada de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, o promotor de justiça ou qualquer agente do sistema de persecução penal tem obrigação de agir de ofício. Então, ao tomar conhecimento, qualquer do povo, qualquer corretor, e especialmente o CRES, né, por representar todos os corretores, pessoa jurídica de direito privado, pode fazer essa comunicação de crime. É importante que se cerque, né, dos elementos mínimos para que também não incorra numa falsa comunicação de crime, não tenha a situação revertida contra si, mas é basicamente isso, é simples, é uma notícia de fato, sem muita complexidade. Tem uma pergunta aqui que surgiu, tá? A gente não precisa correr, né? A gente não precisa correr. Já me chamaram Tá minha uma atenção. audiência grande, a gente não precisa correr. Se cair, eu vou voltar. Porque é muita informação, olha eu e a Paula aqui. Gente, já chamou minha atenção. Tá vindo várias perguntas aqui, tá? Tá bombando aqui de pergunta. Então é a hora que a gente tem de aproveitar a oportunidade desse profissional que está sendo esclarecedor demais, de altíssima competência. Então nós temos que aproveitar. Então se cair a conexão, porque o Instagram é 1 hora, a gente retoma de novo e você volta de novo, tá bom? Tá bom, não chama mais atenção, Paula, peraí que tem uma pergunta, foca na Fabíola. Ah tá, foca na Fabíola. Gente, doutor, tô perguntando aqui, o Elionai, ele tá perguntando sobre o crime de falsidade ideológica do falso corretor e do estelionato, né, que não é só a prática ilegal da profissão. Isso. Os crimes, via de regra, os crimes mais graves, eles absorvem os crimes menos graves. Via de regra, tá?
Não obstante isso, pode haver um concurso de crimes, tá? Existem particularidades que precisam ser vistas no caso concreto. Via de regra, os crimes mais graves, eles absorvem os crimes menos graves. Exemplo, suponhamos, só para ilustrar, tá? Para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. Suponhamos que a pessoa mata o outro com um disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo, por si só, ele é um crime autônomo. Então, você matou com disparo de arma de fogo, não faz sentido você responder pelo crime de porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo e homicídio. O crime de homicídio, ele absorve todos esses outros e você responde apenas pelo homicídio. Não responde pela posse de arma de fogo, pelo disparo de arma de fogo e pelo homicídio. Então, só para que você entenda. Se o cara, eventualmente, ele está se passando por corretor, mas aí ele tem documentação de corretor falso, aí tem que se analisar o aí não caso a caso. Prevenção. Isso, aí ele tá com documento falso, então tem uma série de crimes aí que precisa ser visto caso a caso. Aí uso de documento falso, aí tem uma série de questões. Não é só o exercício ilegal, não entra na contravenção. Isso, aí já é um crime de uso de documento falso, sim. Aí tem outros crimes correlatos que precisa, caso a caso, a autoridade verificar. Perfeito, perfeito. Mas aí é uma situação bem mais grave do que o simples exercício. Não é uma contravenção, não, ele já entra realmente no crime, né? Vale a pena ressaltar que recentemente a gente teve um episódio, né? Desse, se não soube, uma corretora de imóveis que tinha o registro do Cresce e ela foi acusada de estelionato, né? Isso prejudica muito a nossa imagem. Ela ficou com mais de 4 milhões, um golpe de mais de 4 milhões, e ela estava devendo o Cresce, já não estava regular há algum tempo, mas tinha um registro. Então, pode... Apropriação de recursos. Apropriação, isso, indébita. Uma série, vou passar para você. Tá bom. Bom, outra pergunta que é muito importante no mercado, porque a gente tem que começar a olhar o mercado imobiliário de uma forma bem ampla, não só corretores, né? Nós temos hoje uma categoria regulamentada no Banco Central importante, que é a questão do consórcio, né? E não estamos aqui para criticar o consórcio de forma alguma. Existem algumas empresas de consórcio que vêm ofertando o produto imobiliário de forma completamente distorcida, usando as plataformas digitais, como o LX, por exemplo. Então eu tive um caso de uma residência vendida por 370 mil, uma semana depois a mesma residência estava 250 mil. Eu liguei para a pessoa e falei, não vou tirar. O LX é um canal de venda de produto. Então, esse é um, em alguns casos, né, mais uma vez, não é generalizando o consórcio, não é nada disso, o consórcio é regulamentado, o Banco Central acompanha, mas algumas pessoas até usam consórcio, às vezes nem são de consórcio, nem tem bandeira, mas usam essa vestimenta de consórcio para cometer o golpe. Então apresentam bens lindos, né, com valor muito baixo, pegam a entrada do cliente, fazem um parcelamento como se estivesse vendendo o produto, né? Então eu queria saber do senhor como é que a gente conduz uma situação dessa, né, dentro do na verdade é todo o mercado, né? Toda a população fica muito sujeita a esse tipo de problema. Hoje é o que mais está nos afetando, né, no mercado. Porque você vê uma oferta de um produto e a pessoa fala, eu vi um produto muito mais barato, eu não confio em você, corretor, que está com um preço mais caro, que é o preço real, né? Então isso afeta realmente a categoria fortemente, né? Esse é um problema macro, né? É um problema macro e nós vamos ter dificuldade de combater em vários aspectos. Um deles é procedimental. Por quê? Porque apenas a pessoa que foi lesada, ela tem legitimidade para fazer o registro, fazer a representação, porque é um crime condicionado à representação, entendeu? Então, ela não é um crime de ação penal pública incondicionada, ela é condicionada à representação. Então, é um outro crime, que é um estelionato, que precisa haver necessariamente representação da pessoa que foi enganada. Eu sei que afeta vocês, e aí talvez a saída seja conscientização da nossa população, né, da nossa sociedade, porque se você tem um bem com um grande valor agregado, né, que no valor
do mercado, ele custa 700 mil, uma casa de 700 mil, está sendo anunciada por 300 mil, alguma coisa está errada. Sim. Né? Recentemente, agora, a minha esposa estava atrás de comprar um iPhone, até para me dar no Dia dos Namorados, e ela estava olhando, Magazine Luiza, era 4 mil, quase 5 mil o telefone, e aí ela viu um site que entregava por 3.900. Ela ficou doida e a assistente dela também já queria trocar, já conseguiram umas 4, 5 pessoas que queriam trocar porque era 3.900. Eu digo, vem cá, o bem custa quase 6. Por que esse cara vai vender? Alguma coisa está errada. Dito e feito. Aí eles conseguiram uma pessoa aí, não, investiga pra gente. Eu digo, não, vocês entraram no pepino, vocês resolvem. Aí eu deixei para ver até onde ia. Elas conseguiram uma pessoa que foi lá em Redenção, e realmente a loja não existia. Elas iam cair num golpe. Não iam cair porque eu não ia deixar, mas precisa que a sociedade se conscientize. Se existe um valor de mercado e obviamente que existem as oportunidades de negócio, mas se o valor está muito aquém, alguma coisa está errada. Então precisa também que a sociedade entenda isso, e isso vai passar pela maturidade, né, da sociedade. Eu sei que nós estamos muito distantes disso ainda, porque nossa sociedade é muito imatura, é muito mal acostumada, né? O jeitinho brasileiro ainda prevalece muito, mas infelizmente a gente depende disso para evoluir em vários aspectos. Não tem jeito. Nós temos que comunicar, né? A sociedade precisa saber que quando se fala no imóvel, necessariamente tem que ter um corretor habilitado para fazer a negociação, né? Existe um ditado no direito penal que fala que o direito penal é a última ratio. O que é que isso quer dizer? É que a última saída. A gente tem que se socorrer de vários elementos, de várias outras coisas antes de que o direito penal ele precise atuar. Então são os costumes, a educação, o direito civil, outros ramos do direito, tudo isso em conjunto não resolveu nada. Aí entra o direito penal como aquele último suspiro, a última coisa. A gente não pode inverter a situação e querer que o direito penal resolva todas as questões sociais, porque aí a gente vai sobrecarregar a justiça, vai sobrecarregar a polícia, e a polícia não vai conseguir dar conta. São questões realmente que precisa da educação, né? A gente vê aí o exercício legal da profissão de corretor, né, como uma contravenção penal. É aquele negócio que eu estava falando para vocês em off antes de começar. É muito mais importante que a sociedade se conscientize de que um mau corretor pode gerar um prejuízo enorme para ele. Né? É muito mais eficaz que o cliente ele se conscientize disso, porque ele que vai ser o principal prejudicado. Eu sei que isso atrapalha vocês, que isso afugenta, sem dúvida, o cliente por estar muitas vezes buscando aquele preço que ali naquele primeiro momento pode parecer que é uma economia, mas é uma economia que pode custar caro, porque a pessoa que não é habilitada pode deixar ele no meio do caminho, pode não cumprir com aquilo que foi acordado, né? Porque quem não é um profissional habilitado não tem compromisso com o cliente. Então, precisa que a sociedade realmente evolua nesse aspecto, porque se a gente for esperar que a polícia prenda essa pessoa por um crime que é de menor potencial ofensivo, digamos assim, eu acredito que, do ponto de vista pedagógico, o resultado é ínfimo, para ser bem honesto. Tem uma pergunta aqui que o Edson fez referente a isso aqui. A gente está falando só de questão de OLX, porque também a gente tem muito... As mídias sociais, elas estão muito fortes, referente a Facebook, referente ao OLX e outras plataformas também. O Edson perguntou aqui, como podemos formalizar uma denúncia desses falsos corretores na polícia quanto a esses anúncios que estão na internet? Como é que a gente consegue chegar com a polícia e quais são os procedimentos que a polícia toma também? Ou somente o CRES ou a polícia? O que a gente faz? Se seria através do CRES, se só o corretor pode ir? Isso. Do ponto de vista do exercício ilegal da profissão, qualquer pessoa pode, tá? Eu
por experiência própria, e aí eu volto a falar sobre a última ratio, hoje a prática mostra que a polícia ela consegue malmente se debruçar sobre os casos de maior complexidade, os casos de crime violento, tá? Os roubos, os homicídios, os crimes que não geram violência, eles são a grande maioria, tá? E de fato o volume é muito grande. Nós temos, por exemplo, hoje as fraudes, os furtos mediante fraude na internet. Pra você ter uma ideia, hoje eu acredito que o crime que mais cresce. Então, são crimes que são muito difíceis de combater. Você precisa investir em tecnologia, você precisa estar com a polícia civil bem aparelhada, tá? Precisa estar à frente dos criminosos e o volume é muito grande. Então, é muito difícil e precisa que as plataformas também façam a parte dele. Então, hoje a gente percebe que o LX virou assim um terreno muito fértil para toda espécie de golpe, não só na parte de imóveis, mas também e sobretudo na parte de veículo. A gente percebe isso, a gente tem esses dados ainda que de forma não trabalhados, mas empíricos, a gente percebe isso e precisa que o LX também acorde para isso, também se insira nesse contexto. As grandes plataformas, as grandes startups, empresas, unicórnios do Brasil, Uber, 99, eles já estão inseridos nesse contexto. São empresas que já trabalham com órgãos de segurança pública do Brasil todo, protagonizando ações de segurança pública. Então precisa que o LX também faça parte dele, porque senão fica muito difícil para a polícia, porque o volume de demandas na Polícia Civil é um negócio assim assustador. Eu costumo dizer que o policial, e aí vale também para as viaturas, uma viatura, eu costumo comparar a viatura com o policial, com você, a viatura com um carro particular. Uma viatura ela roda, num dia o teu carro particular vai demorar 3, 4 anos para rodar, a viatura policial ela roda num dia. Então, o policial, o volume de informações que ele tem, o volume de problemas que chega até ele na delegacia é um volume muito grande, é uma coisa que tu vai demorar 6 meses para vivenciar. Então, é muito difícil. Não é uma estrutura grande, a Polícia Civil, do ponto de vista proporcional, ela é uma instituição pequena, precisaria se investir mais em pessoal, sobretudo em tecnologia, mas precisa que essas grandes empresas, essas grandes ferramentas também façam parte dela, porque a segurança pública é um direito e responsabilidade de todos. Se ninguém faz a parte dele, não adianta a gente cobrar do Estado, porque o Estado não vai dar conta. Doutor, dada a importância desse tema, né? A Chacra 3 ela tem um propósito que é criar ferramentas para facilitar esse mecanismo de denúncia, tanto pelo corretor quanto pelo cliente ou por qualquer cidadão. Tá? A gente vai tratar isso de uma forma muito séria, com muito compromisso, porque a gente sabe que é muito importante que essas pessoas que praticam essa profissão ilegal, elas sejam de fato banidas do mercado. Tá? Então, de que forma a gente pode melhorar essa intermediação, essa interlocução entre a Polícia Civil e o CRES, e o que o CRES pode fazer para aproximar mais a Polícia Civil nesse aspecto de tornar esse processo e essas denúncias de uma forma mais eficiente para que a solução realmente seja alcançada, o objetivo seja alcançado no final? Olha, a Polícia Civil é uma instituição que ela é muito parceira, tá, da sociedade civil organizada, conhecida como Polícia Civil Cidadã, está no hino da nossa instituição. Então as portas estão abertas. Eu acredito que não apenas para vocês, para qualquer atual diretoria, outras diretorias que venham, que tenham essa mesma preocupação, porque eu percebo que é
uma preocupação da categoria, né, independentemente de diretorias, e é um tema que requer realmente uma preocupação, e aí eu já parabenizo vocês pelo enfoque, né, que vocês estão dando, realmente merece toda a importância. Reunir, procurar a instituição para estreitar realmente esses laços. Nós temos a DIOI, que é uma divisão especializada, em vários crimes, né? Lá você é uma divisão que trabalha esse tipo de crime de estelionato, esses golpes que são aplicados, a grande maioria é investigado pela DIOI. O delegado Neivaldo está à frente há muitos anos, é um delegado com uma competência reconhecidíssima, inclusive nacionalmente. Então é um delegado extremamente acessível. Então é procurar a instituição. Nós temos um Disque Denúncia que ele é estadual, ele atende tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Então é uma ferramenta que vai estar dando suporte para vocês, porque dá o suporte para toda a sociedade, através do 181. Pode estar lançando mão também, não precisa se identificar. Faz a notícia crime, vai ser checado, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Militar, e eu acredito que seja por aí. A gente faria uma última pergunta, né? Então, qual seria a mensagem final? Porque quando essa live ela é para todos nós, né? O corretor é um cliente também, né? A preocupação com o falso corretor é a preocupação com o que pode acontecer com o cliente, que às vezes é o único recurso que ele tem na vida, é o investimento que ele quer fazer. Eles perdem às vezes, né? A gente vê, já vimos isso, pessoas que compraram produtos, colocaram dinheiro na mão das pessoas, deram um sinal, a pessoa sumiu, né? Então, assim, essa atenção, o senhor vem falando disso, né? A sociedade precisa se mover, né? A sociedade, ela não é só deixar na mão da polícia, né? Esse mover da sociedade é muito importante, que é o conhecimento, né? É a gente começar também, do lado nosso, mostrar para a sociedade a importância do profissional, né? Mostrar, deixar bem claro que quem é o profissional apto a intermediar uma operação imobiliária é o corretor de imóveis, né? Deixar muito claro para o cliente, quando ele não usa a prerrogativa de usar um profissional como corretor, ele tem sim um grande risco jurídico na mão dele, né? Contratual, jurídico, de legalização, de registro, de escritura, porque o corretor hoje ele é preparado muito para venda, ele conhece como funciona o sistema financeiro, ele sabe a taxa dos bancos, né? Ele tem condição de dar um suporte completamente diferente do que o cliente espera, né? Então acho que parte muito da sociedade. Mas que mensagem o senhor deixa assim como mensagem final para o cliente, né? Em termos de atenção? Eu acho que a gente já conseguiu traduzir o que seria essa mensagem final. É basicamente isso. Eu acredito que ninguém vai no hospital precisando de um atendimento e ao chegar nas proximidades do hospital, que seja abordado por uma pessoa que diz: olha, não entra no hospital, vem aqui que eu consigo te atender, não sou médico, mas eu consigo te atender, eu faço um preço bacana, não sou médico, mas eu faço a mesma coisa. Eu dificilmente, acho que de 1 milhão, aceitaria ser atendido por essa pessoa, fazendo esse paralelo com o médico, que foi o exemplo que a gente usou durante a live. Então, a sociedade realmente amadurecer, entender a importância desse profissional. Você vê, você citou, o cara pega o sinal, some, aí já diz a importância, né, de você procurar um profissional habilitado. Porque esse profissional habilitado, a primeira coisa, ele não vai sumir, porque o conselho vai dizer: olha, ele está em tal canto, ele vai dar os dados dele. Então já começa daí, você vê que é um profissional sério, né? Então eu acho que é por aí, a sociedade precisa se levantar para isso, mas reconheço como membro da sociedade que nós ainda estamos muito distante disso, infelizmente. Nós somos muito involuídos socialmente. A gente precisa que a sociedade evolua para que a gente atinja certos patamares, né, sociais. Enquanto isso, a gente tem que ir buscando as alternativas, que é fazer a nossa parte, muitas vezes lançar a mão da última ratio,
que é a justiça, que é a polícia, que é essas atividades de fiscalização, de repressão e fazer a nossa parte, porque de fato esse patamar evolutivo está muito distante ainda. Perfeito. Pessoal, é assim que nós vamos trabalhar, muito próximo aos órgãos, com muita seriedade, com muita segurança, com muita preocupação no papel tão especial que é do corretor de imóveis, né? A Chapa 3 tem um compromisso com você, né? Um compromisso de respeito, de ética, um compromisso de trabalhar da forma mais correta possível. Nós somos hoje 54 pessoas, 27 mulheres. Nós não somos chapa genérica, nós somos uma chapa sim que vem para fazer um trabalho muito sério do Cresce, para o Cresce, para continuar evoluindo esse sistema, é melhorar o sistema, é aumentar, melhorar a tecnologia do sistema, melhorar o nível de informação do sistema e valorizar esse profissional especial no mercado que é o corretor de imóveis. Nós somos corretores com orgulho, nós somos corretores que trabalhamos com muito respeito ao cliente. E corretor, vota em corretor. Então, Chapa 3, vem conosco, vem para a Onda Azul, vem com essa vontade tão grande que a gente está de fazer um trabalho, não é de ser melhor que ninguém, mas fazer um trabalho digno, com responsabilidade, com critério, com pessoas seríssimas, né? Vocês estão aqui hoje nessa mesa com pessoas seríssimas de conduta, que querem fazer o melhor por pessoas, né? A Chapa tem um princípio que é o servir e não servir-se. Então, uma gestão forte de caixa, né, um cuidado grande para formalizar as pessoas, uma chapa autêntica, uma chapa que vem para fazer um trabalho diferente, propostas feitas que não são mutáveis, né? Nós escrevemos no primeiro dia, lançamos as propostas, não mudamos uma vírgula na proposta. É assim que a gente vai trabalhar. Então, uma alegria muito grande, eu agradeço demais, né, a presença do delegado, do Dr. Bismarck, né, pela interação que teve com todos. Eu sei que tem um monte de pergunta que foi feito aqui que não deu para responder. A live ela tem um limite de tempo mesmo, né, mas depois nós vamos tentar usar um pouquinho da experiência dele para algum ponto mais específico e repassar para vocês. As perguntas estão feitas, né, e nós vamos fazer dessa forma. Muito obrigado, Dr. Bismarck. Obrigado, Ted, pela participação. Marcelo, pela participação. Fabíola também está na mesa. Paula na mesa. O Thiago também incansável aqui no registro. Agradecer a Depol, né? A Depol, que foi um carinho impressionante. O doutor falou, né? É servir a sociedade, é assim que é vista a polícia, e é verdade. Nós tivemos um acesso com uma facilidade incrível, o que mostra que quando se solicita com consistência, com preparo, com a boa intenção, nós vamos ter sempre grandes respostas dos órgãos públicos, né? Porque é assim que tem que ser uma relação de sociedade. Muito obrigado para todos. Fechamos essa live com grande sucesso, com grandes interações, com um público muito interessante, com advogados que participaram atentamente. Eu queria agradecer as pessoas que estão se manifestando pela importância do tema e vamos voltar em breve com outro tema muito especial. E não vamos falar o que é, vai ser lançado um dia, né, no mesmo dia, para vocês entenderem uma outra importância de desenvolvimento do corretor. Nós não vamos dar spoiler, porque às vezes a gente dá o spoiler e se multiplica muito rápido a informação. Gente, muito obrigado, sucesso, boa noite para vocês, um ótimo descanso. Uhul!